Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite, Carol, ouvintes e todo mundo que está nos assistindo. Oi, Vera. Vera, você falou mais cedo aí sobre o PP no Ministério do Esporte turbinado, é isso? É isso, Bocardi. O PP olhou para o que estava aí sobrando nessa reforma ministerial e viu esse ministério que vai ganhar algum turbo com o fato de que eles estão regulamentando o setor de apostas, né? Apostas esportivas. Isso está no Congresso, é uma das maneiras que o ministro Fernando Haddad vê de aumentar a arrecadação, e o que o PP quer fazer é canalizar essa receita, uma parte dela, para o Ministério do Esporte e aí ocupar o lugar da ministra Ana Moser e finalmente resolver esse nó da reforma ministerial, que eles queriam o Ministério do Desenvolvimento Social, não conseguiram obter, ficou difícil, o PT sentou em cima dessa pasta e disse que não gostaria que ela fosse colocada na reforma ministerial e eles adotaram esse plano B. É um plano B que pode ser bem lucrativo do ponto de vista político, porque o esporte já é, mesmo sem esse plus de dinheiro, um grande depositório de emendas parlamentares. Os parlamentares costumam colocar muito dinheiro no esporte porque é algo que circula rápido, as obras são rápidas, são ali relativamente simples e atendem um público eleitoral bem grande. Então, uniram a fome com a vontade de comer e viram nessa regulamentação das apostas, né, das chamadas bets, uma chance de ter ainda mais recursos nessa pasta. Esse é o desenho que estava na mesa hoje do presidente da República. O Lula ia ter reuniões, tá? Em reuniões ao longo da tarde com o ministro Alexandre Padilha, com o Rui Costa, conversando com o PP a esse respeito. Foi o próprio partido que levou essa sugestão para o Planalto. Então, esse é o desenho mais atualizado da reforma. E se isso acontecer, o PP fica também com diretorias da Caixa, e aí tem uma certa sinergia na gestão desses recursos das apostas, porque a Caixa deve ter um papel nisso. E o Republicanos, que é outro partido prestes a ingressar no primeiro escalão do governo Lula, ficaria mesmo com portos e aeroportos, como já era o previsto. E aí restando apenas saber o que vai acontecer com o ministro Márcio França. A ele estava destinado o Ministério de Micro e Pequenas Empresas. O Lula chegou a dizer que recriaria essa pasta, mas ele não gostou muito, o PSB gostou menos ainda, porque perderia espaços, e o que eles estão querendo é realocá-lo para o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é um ministério que também interessa mais, porque tem fundos. Tem o Fundo de Ciência e Tecnologia, que também permite alocar dinheiro, é sempre sobre dinheiro e não sobre políticas públicas. E aí, com isso, a ministra Luciana Santos é que teria de ser remanejada e pegar o lugar da ministra Cida Gonçalves, que aí iria para casa junto com a ministra Ana Moser. Ô Vera, se esse desenho aí se confirmar, a Ana Moser vai ser a segunda mulher a deixar o cargo para dar lugar a um homem do Centrão, né? A gente já teve a Daniela Carneiro, que caiu do Ministério do Turismo. Como você disse, tem a possibilidade da Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, ir para o lugar da Cida Gonçalves no Ministério das Mulheres, e ela, Luciana, também ser substituída por um homem. Isso vai minando aquela promessa do Lula de ter um ministério mais diverso e com uma participação maior das mulheres, né? A gente não tinha nem paridade de números, mesmo no desenho inicial, agora muito menos, né? Agora muito menos, Carol, e fica evidenciado que a presença das mulheres é algo só para cumprir tabela mesmo, porque quando você precisa desalojar alguém, quem tem menos lobby e quem tem menos poder de barganha são essas mulheres. No caso da Ana Moser e da própria Cida, elas não têm um respaldo partidário. A Cida é ligada ao PT, mas não é alguém vista como uma petista de carteirinha. E a Luciana, apesar de ser presidente, licenciada de um partido, o PCdoB, é um partido
com muito pouco espaço no Congresso, tem muito poucos deputados. Então, isso tudo reduz a possibilidade delas brigarem pela permanência no governo enormemente. Se isso se confirmar, a gente pode sair dessa reforma ministerial com um ministério a mais e com 2 mulheres a menos e 2 homens a mais. E aí o terceiro aí remanejado é um homem que vai ser recolocado. Então, é algo bem ruim para essa ideia de equidade e paridade de gênero na representação ministerial, e ela não tem que ser só numérica ou só propagandística, ela tem que ser real. As mulheres têm de estar participando do governo e dos espaços da política em condições de falar de igual para igual, de ter as mesmas possibilidades de serem ouvidas, de fazerem política pública, de determinarem a alocação de dinheiro, porque é isso que esses homens todos que vão ingressando sempre em funções estão interessados. E não vamos esquecer que a reforma começou com uma enorme pressão sobre a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que essa sim ocupa uma pasta que é muito, muito, muito rica, tem o maior orçamento da Esplanada e o maior orçamento de emendas. Foi preciso uma mobilização muito grande para dizer, olha, aqui não se mexe, aqui é sério, aqui é saúde. A saúde foi muito vilipendiada no governo Bolsonaro, trata-se de uma profissional seríssima, e essa mobilização veio de fora para dentro. Foi graças a essa pressão de fora para dentro que o próprio Lula vocalizou que a ministra não sairia, que ela era uma nomeação dele. Mas todas essas mexidas, que tem sempre as mulheres como elo mais frágil, mostram algo que a discussão do Supremo, que a discussão da Procuradoria-Geral da República já vinham comprovando, que o Lula está longe de fazer cumprir o seu discurso pela valorização do papel e do espaço da mulher no seu governo. Vera, e o PT conseguindo aí salvar, o que tudo indica, a área social, uma vitória do partido? Vitória do partido, vitória, desculpa, quase pessoal da presidente do partido, Gleisi Hoffmann. Ela abraçou essa causa que estava ali já sendo uma batalha que estava sendo travada pelo ministro Wellington Dias. Ele vinha fazendo ali a resistência, indo para os espaços em que ele podia falar, defendendo a necessidade do Bolsa Família ficar junto com o resto dos programas da área social, mas até 1/10 ainda estava sendo cogitado separar o BPC do Bolsa Família, fazer um Ministério de Assistência Social e colocar o Bolsa Família ali, que eram todas essas decisões muito esdrúxulas, que mostravam uma total despreocupação com o que é o cerne aí da questão, que são os benefícios sociais, as políticas sociais. Se a prioridade maior deste governo é combater a desigualdade social e fazer uma inclusão das pessoas e um incremento da renda que seja permanente, que seja de fato não apenas cosmético, como assim você vai pegar todo o aparato social do governo e transformar num balaio de gatos para abrigar justamente o PP, que era um partido bolsonarista até outro dia? Então, o incrível é que isso tenha chegado a ser levado até tão longe como foi. Até semana passada ainda estava se discutindo isso. E aí o PT pegou e falou, não, aqui não dá para brincar, e fez o Lula entender que isso teria consequências muito sérias para ele próprio, para a narrativa do seu governo, para aquilo que ele quer comunicar a respeito das suas prioridades. E aí os gestos da semana passada mostraram que ele se convenceu e que resolveu realmente priorizar e enfatizar o papel do ministro Wellington Dias no governo, mas demorou. Os conselheiros do presidente na área política insistiram nesse desenho, que contentaria o Arthur Lira e contentaria o Ciro Nogueira, que é o principal opositor do governo hoje em dia, o mais raivoso deles. Então, foi um recuo bem-vindo. O incrível é que tenha chegado tão longe essa cogitação estapafúrdia. Agora, Vera, já se fala até numa segunda reforma, né? Na época da eleição municipal. O Lula vai ficar aí o tempo todo sob pressão para trocas de ministérios e para ceder espaço?
Nossa, quando eu ouvi hoje isso numa conversa com uma fonte, até arrepiou o cabelo, Carol. Eu falei, bom, se o Márcio França for para Ciência e Tecnologia, não precisa criar, então, outro ministério. Pode deixar o Geraldo Alckmin com o ministério dele inteiro. E a fonte me respondeu, sim, aí fica já esse ministério aí engatilhado para criar na época da reforma ministerial da eleição. Eu falei, nossa, não é possível isso. Já é o Pix agendado, Vera, é isso? Já, né? Hoje em dia é possível fazer e o pessoal já está fazendo, já está agendando o seu Pix eleitoral e o próprio governo já vai trabalhando com essa lógica. Você vê que a lógica do Centrão, essa lógica do parlamento como um lugar de negociação de emendas, etc., em troca de algum apoio ao governo, essa lógica vai se embrenhando na própria determinação de políticas, na discussão ali da agenda do governo, e é isso, já estão agendando, então, uma reforma ministerial para 2024, na certeza de que a configuração da eleição municipal vai mudar a correlação de forças partidárias que está com o Lula. Não sei se antes da eleição ou se depois, já com o mapa do Brasil na mesa, e vendo quais partidos saíram fortes, quais saíram fracos e quais se aliaram ao PT em algumas cidades, mas já tem uma reforma sendo agendada para o ano que vem. Com relação ao 7 de setembro, já a programação toda, feriado na quinta-feira, o que está sendo monitorado aí? Olha, Bocardi, o governo, como a gente vem dizendo, encara esse 7 de setembro como uma data muito importante, né? A necessidade de reconquistar as fatias das Forças Armadas que se aproximaram muito do bolsonarismo e de forma, inclusive, até meio perigosa, de forma até meio com flerte com um certo golpismo. Então, essa tentativa de conciliação é o que tem pautado toda a programação, toda a discussão do 7 de setembro. E aí, nessas últimas semanas, a ABIN começou a monitorar aqui e ali algum tipo de ameaça, algum tipo de discurso anti-Forças Armadas por parte dos bolsonaristas, na linha de que são traidores, traíram o projeto, que foram cooptados, etc. Então, esse monitoramento de um discurso ainda meio difuso nas redes fez com que se ligasse aí um certo alarme para evitar que haja algum incidente como houve em 8 de janeiro, que foi um incidente provocado muito pelo fato de que se ignoraram alguns alertas. Então, a ABIN vai atuar, vai ficar monitorando redes sociais bolsonaristas, vai estar agindo conjuntamente com o Exército, com a Polícia Militar do DF, para evitar qualquer tipo de movimentação ali na área da esplanada onde vai ocorrer o desfile, onde as autoridades vão estar no palanque oficial, vão desfilar, etc. Então, tem uma preocupação maior. E é importante que haja mesmo, porque com essas coisas é melhor você pecar por excesso do que você pecar pela falta, como a gente aprendeu da pior maneira com o 8 de janeiro. Então, é isso. A semana vai ser marcada por esse assunto. Ainda existe nas Forças Armadas alguma expectativa de que o governo anuncie esta semana benefícios, reajuste, benefícios de outras naturezas, mas as fontes com as quais eu conversei no Palácio do Planalto disseram que não está na previsão e que o Lula não deve fazer isso antes de viajar para a reunião do G20. Ele vai para Nova Delhi, na Índia. Então, essa ideia das Forças Armadas de que o 7 de setembro vai ser coroado ainda com um presente em forma de reajuste, não deve acontecer. Devem tentar fazer essa aproximação, mas esse é o primeiro passo aí na retomada de uma relação de confiança. Não vai começar com um reajuste como alguns militares desejavam e projetavam. Vera, hoje eu abri o programa com a informação de que o Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, recomendou que o órgão peça para o Bolsonaro devolver todos os presentes recebidos enquanto ocupava o cargo, né? Tem chance disso prosperar? Olha, Carol, esse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, o nosso ouvinte, eu não sei se está tão familiarizado assim sobre o funcionamento dos órgãos, mas é um dos mais proativos nesse sentido de sempre pedir, de sempre representar, de sempre
solicitar coisas. O procurador Lucas Furtado, ele é famoso em Brasília por ser muito ativo e muito demandante, mas nem sempre tudo que ele apresenta como representação tem consequência no plenário da corte. Algumas coisas prosperam, outras coisas não. Nesse caso, o que já existe? Já existe um entendimento do TCU consagrado em jurisprudência de que bens a partir de um certo valor e bens de determinados tipos, entre eles joias e coisas de valor assim, têm de ser devolvidos quando saem. Então, é estranho que a defesa do Bolsonaro no próprio processo alegue que ele ainda tem cerca de 9 mil itens em seu poder, sendo que ele conhece essa resolução e que ele teve de devolver 3 kits de presentes de joias sauditas. Então, pode ser que sim, pode ser que em virtude disso tudo, do fato de ter ainda um relógio que ninguém sabe o paradeiro e de ter outros itens que se assemelham a joias ou obras de arte, que estão entre os itens que ele levou consigo quando deixou a presidência, o TCU faça uma nova reunião do seu pleno e solicite a devolução disso tudo. Mas ainda que não aconteça nada, que fique só na representação do Dr. Lucas, como acontece muitas vezes no TCU, lembremos, existe um inquérito da Polícia Federal que está apurando tudo isso. E a própria Polícia Federal pode, com base nessa jurisprudência que o TCU já fixou, solicitar ou ordenar a devolução dos presentes. Então, tem 2 frentes em que isso pode acontecer. Não é tranquilo para o Bolsonaro esse estado atual em que ele admite que tem muitos itens em seu poder e finge que está tudo bem com isso. Porque o que ele está se valendo, a gente sabe, é a tese de que existe uma lei antiga que permite que ele leve. Só que ela já caiu por terra por conta da decisão do próprio TCU. Então, seja via TCU, seja via Polícia Federal e depois Justiça, pode vir, em algum momento, uma determinação para que ele devolva o restante dos itens que ainda está em seu poder. Então, sim, é sempre uma volta a mais no parafuso ali, apertando os parafusos para que ele tenha de prestar contas disso, que ele dispôs de uma enormidade de itens dados ao Estado brasileiro como presentes de Estado, como se fossem bens particulares seus. E muitos desses têm paradeiro incerto e não sabido. Muita coisa, hein? A gente fica pensando também o que foi dado, né? O que esses presidentes dão também de presente? Porque ganha tanta coisa. Tem relógio de mesa cravejado de diamante, Bocardi, tem estátua banhada a ouro, tem escultura, enfim, tem coisas de bom gosto, tem coisas de péssimo gosto, mas a maioria delas de valor, né? Porque tem isso, tem sempre uma pedra, são sempre de platina ou banhadas a ouro. Então, esse inventário ainda está por ser feito. Não se sabe direito o que está rodando por aí, o que já foi passado nos cobres, o que está na casa do Bolsonaro. Então, o paradeiro e a lista completa desses itens é algo que, seja via TCU, seja via Polícia Federal, ainda estamos esperando e essa conta pode chegar. Temos Vera, aí... chegaram... desculpa, Bocardi, atropelei. Ia falar dos vídeos, né, dos ataques ao ministro Alexandre de Moraes que chegaram finalmente. Esse caso ainda promete consequências mais sérias? Esse é aquele tipo de caso que causa muito rumor no começo, mas que com o tempo vai amainando, Carol. Eu acho que houve ali uma sede de justiça da parte do ministro Alexandre de Moraes e que foi acompanhada muito de perto pela PF, com quem ele é muito afinado e que levou até alguns exageros, e eu pontuei esses exageros na época. Por exemplo, uma busca e apreensão na casa dos 2 empresários por terem xingado o ministro. Parecia uma medida bastante fora de esquadro e bastante excessiva para aquilo que havia, mas eu falei aqui de que eles, ministros, viam naquele caso a necessidade de uma punição exemplar para que todos eles não ficassem sujeitos a admoestações desse tipo em viagens, em outros compromissos. Então, eu acho que sim, serão punidos, deverão ser indiciados de alguma maneira, mas passou bastante tempo, né? A gente ficou com a versão deles de que o ministro os xingou e os ameaçou, e com a do ministro de que ele e o filho foram ameaçados pelo empresário Roberto Mantovani, sua mulher Andréia e seu genro Alex Zanata. Então, agora, com essas imagens, vai ser possível cotejar
todas as versões e provavelmente a PF vai encerrar brevemente esse inquérito. Não tem como esticar um inquérito que diz respeito a um fato único, isolado, que transcorreu num curto espaço de tempo entre essas pessoas. Então deverá vir ali alguma sugestão de indiciamento, principalmente do casal, não acredito, talvez o genro, né, não conste dos indiciados, e aí vamos ver o que vai se pedir, mas eu acho que é um caso que tende a caminhar para uma pena ali leve, alguma medida ali cautelar que substitua alguma pena. Vamos ver também se o ministro vai fazer disso algo a ferro e fogo, de que ele vai fazer questão de que haja uma punição, porque o risco de pesar a mão aí é muito grande. Então tem de ser uma punição que não permita que isso se torne uma coisa corriqueira, esse tipo de ataque a ministros do Supremo, porque realmente é grave, mas que também não tenha um peso muito forte, uma mão muito pesada, para que não pareça que é um privilégio, um ministro do Supremo vai sempre ser protegido com um tipo de punição que outros de nós mortais não temos quando agredidos. Então, acho que é um fio ali muito tênue, e o risco deles errarem na mão existe. E a música qual é? Bom, ontem o The Town lá em Interlagos virou uma grande pista de dança no show do Bruno Mars, realmente um grande astro internacional, que ficou muito grande, mesmo não lançando um álbum inédito há bastante tempo, ele atraiu 100 mil pessoas, acho que eu nunca vi Interlagos tão lotada, e o momento mais inusitado é quando aquele gramado enorme virou um karaokê, cantando não uma música dele, mas do nosso Chitãozinho Chororó, Evidências. O tecladista dele é brasileiro e puxou lá o teclado de Evidências e o público na hora reconheceu, cantou junto. Então a gente vai encerrar com esse corinho para começar a semana lá em cima com a astral grande, essa semana de feriado. Demais, hein? Muito bom. Valeu, Vera Magalhães. Viva a voz, boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, Vera.